Olá, a corrida para o governo de Minas enfim chegou, começou de vez. O prefeito de Betim, virtual candidato ao governo de Minas, traça as suas estratégias no campo democrático e traça as suas estratégias no submundo da política. O prefeito de Betim, um dos empresários da comunicação, colocou seu arsenal a serviço de sua candidatura. Este final de semana, o principal jornal do grupo, o jornal O Tempo Betim, O Tempo, abordou indiretamente. Na primeira página, ele fala que o Ministério Público instaurou mais uma investigação do Rodoanel. O Rodoanel metropolitano de Belo Horizonte, uma grande via alternativa em torno da capital mineira, que deve ter mais ou menos 100 quilômetros de extensão, ligará as principais cidades em torno de Belo Horizonte: Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Sabará. E o prefeito de Betim propõe mudar o traçado, mas o governo Romeu Zema não está nem aí para o prefeito de Betim. O edital está na praça e aí as empresas já estão oferecendo proposta para participar da licitação. Mas a quem passa a ser a principal figura agora na cidade é a vice-prefeita Cleusa Lara. Ela saiu da assistência social e passa a ser virtual prefeita. Ou seja, ela vai cumprir todos os papéis de prefeita, enquanto o prefeito de Betim corre o Estado à procura de apoio e na procura de desestabilizar o governo Zema, porque é o principal adversário que ele terá que enfrentar nas urnas. E com isso, o jornal segue fechando aqui um movimento coordenado pelo prefeito contra a Vale, cobrando aqueles repasses do governo de Minas, daquele acordo entre a Vale e o governo de Minas, daquela tragédia de Brumadinho ali. Teve um acordo, 37,6 bilhões de reais, e que parte desses recursos viria para as cidades mais atingidas. Mas os prefeitos alegam que esse dinheiro ainda não chegou. É impressionante. O governo de Minas já recebeu parte desse dinheiro, parte das pessoas atingidas receberam alguma coisa, mas as vítimas ainda não foram totalmente indenizadas. E o prefeito de Betim faz esse movimento contra a Vale. E tudo para dizer o seguinte, que o prefeito de Betim está na corrida para o governo de Minas. Qual que são os prós e os contra do prefeito Vitório Medioli? É que o prefeito está numa disputa que será dura, porque o governador Romeu Zema, ele teve uma vida tranquila, e é um governo que tem muito dinheiro. Ele equilibrou as contas e está aí tranquilo, até então seria uma disputa tranquila. Mas como o prefeito de Betim entrou nessa briga, uma velha raposa da política, realmente esquentou a disputa no estado e possivelmente teremos uma disputa acirradíssima entre os dois nomes, entendeu? Sem esquecer que tem outros nomes no páreo, mas com a chegada do Vitório, provavelmente esses nomes se resumirá em apenas o Romeu Zema e Vitório nessa disputa. O prefeito Vitório Medioli tem alguns desafios. E temos uma dívida assustadora que os donos do poder ainda tentam achar alternativa. O governador Romeu Zema está tentando fazer o que a gente chama de recuperação fiscal. Essa recuperação fiscal, em outras palavras, seria abrir mão da autonomia do Estado e assumir o compromisso de seguir uma cartilha do governo federal. E dentre outros tantos problemas e tantos desafios dessa recuperação fiscal, se aprovado pela Assembleia Legislativa, o governo suspenderia o pagamento da dívida, mas teria que fazer uma série de redução de gastos. Dentre eles, vender as estatais, CEMIG, CODEMIG, Copasa e outras aí, não são tantas, vender essas estatais. Em contrapartida,
não teria aumento para servidores, não teria novos concursos públicos, com exceção daqueles concursos públicos, daqueles cargos de vacância que ocorresse, tipo assim, já existem o cargo, criar novos, nem pensar. Esse seria o regime de recuperação fiscal. O prefeito Vitório Medioli já disse que é contra a venda das estatais. E se ele é contra a venda das estatais, provavelmente o regime de recuperação fiscal não está no plano dele. Mas se não está no plano dele o regime de recuperação fiscal, o que fazer para resolver essa questão da dívida com a União? Aí é outro desafio pela frente. Então, o que está colocado? Está colocado que a disputa eleitoral aperta. Essa semana, o prefeito Vitório Medioli, nessa corrida, ele foi ao sul de Minas, a região do sul de Minas, conversar com alguns prefeitos naquela região, entendeu? E fez reuniões lá. Por que o sul de Minas? Porque aquela região sul ali, o governador Romeu Zema é muito forte. Então o prefeito já foi buscar aliança naquela região. E é evidente que o prefeito Vitório Medioli tem 16 anos na Câmara Federal. Então ele tem 16 anos na Câmara Federal, ele mandou emenda para tudo enquanto é cidade. Que o deputado tem lá não sei quantos milhões de emenda por ano para dividir para as cidades. Então o prefeito mandou para várias cidades e provavelmente ele é conhecido em várias cidades. E o prefeito vai atrás desse grupo hoje que o conhece, entendeu? Essa é a ideia dele. Se, por exemplo, dar certo, Vitório Medioli muito provavelmente é um candidato muito forte que entra nessa disputa. Novidade. A novidade é que a cidade de Betim vira a terra de ninguém. O prefeito ainda não deixou o cargo, mas ele vai cuidar da campanha dele para governador. E a Cleusa vai tentar resolver esses pequenos abacaxi que tem para descascar aí na cidade. E o prefeito já começou a falar dos temas. Veja o que ele falou sobre essa questão de recuperação fiscal. Discrepância, ajustar através de uma negociação, não a ferro e fogo como o regime de recuperação fiscal impõe, inclusive via revolta de determinados setores como segurança pública e outros que não concordam em perder aquilo que já ganharam. E se partir para outra soluções, que são aquelas de gerar um fundo, portanto, com garantia. Enfim, o prefeito tenta explicar aí que tem categoria que não vai aceitar, tem setores que não aceitarão esse regime de recuperação fiscal e que ele acha que esse não é o caminho. Na verdade, é o prefeito Vitório Medioli marcando o território aí nessa corrida eleitoral de Minas. É isso aí, gente. Esse foi a análise dessa semana. Aí na próxima semana tem outro direct aqui. Um abraço e até lá.